A gente abre a edição de hoje atualizando um dos casos mais terríveis que a gente já vivenciou aqui à frente do Cidade Alerta. Terminei o dia ontem abalado com o caso do Arthur Davi, o garotinho de apenas 11 anos que foi assassinado pelo próprio pai, possivelmente por asfixia mecânica, e depois foi enterrado em um terreno aqui em João Pessoa. O pai fez isso. Esse cara, esse bandido, esse monstro está preso em Florianópolis. Existe a informação que ele pode vir à Paraíba porque o crime foi cometido aqui. A Lamara Barros já vai entrar ao vivo comigo para trazer alguns detalhes da atualização desse caso. Depois do sepultamento, depois do enterro da criança, a polícia, Lamara, agora começa a montar um quebra-cabeça. Algumas perguntas que eu fiquei ontem matutando na minha cabeça, sabe? Ele matou aonde essa criança? Matou no local onde o corpo foi enterrado? Não, matou num apartamento onde estava hospedado? Como é que ele conduziu o corpo até o local? O menino foi vivo ou já foi morto? Quem dirigiu o carro? Existe uma outra pessoa envolvida? Quem é essa pessoa que dirigiu o carro? Ah, não, foi um transporte por aplicativo. Mas como é que conduz uma criança morta dentro de um carro? Ele levou dentro de uma mala, dentro de uma mochila, a criança? E aí a gente vai pensando nesses detalhes, a gente vai se abalando ainda mais, sabe, Alamara? A gente vai sentindo ainda mais angústia e raiva se a gente pensar nesses detalhes que certamente aconteceram. São perguntas que a gente está fazendo e a polícia também está se questionando, né, Alamara? Boa noite. Exatamente, Fábio. Boa noite a todos que acompanham o Cidade Alerta Paraíba e esse caso, né, tenebroso que tem comovido todo o estado, que é o caso do Arthur Davi Piazza, de 11 anos. E ontem a gente trouxe muitas informações, porém hoje teve atualizações, viu, Fábio? Tem aquelas informações preliminares, né? Informações não tão confirmadas ainda, mas eu estive mais cedo conversando com o delegado Bruno Germano, que também está aí à frente desse caso, juntamente com o delegado Tiago Cavalcante. E o que ele trouxe de novidade é que foi o seguinte: o Davi Piazza, que é o pai da criança, que esteve aqui dizendo que queria levar o filho para conviver um pouco com os familiares paternos, né? Ele teria buscado a criança na sexta-feira na casa da mãe, que mora aqui em João Pessoa há 2 anos, e no mesmo dia ele praticou aí o crime, e que tudo indica, porque o próprio confessou para a família assim que chegou lá em Florianópolis, que teria matado a criança no apartamento. Ele alugou um apartamento aqui em João Pessoa, não foi revelado ainda o bairro, e teria matado por asfixia e depois levado o corpo da criança para esse prédio abandonado no bairro das Indústrias. E aí fica essa dúvida, né? Porque era uma criança de 11 anos já, o delegado disse que apesar de já ter 11 anos, era uma criança pequena, que ele teria envolvido a criança em uma rede amarrado como se fosse uma trouxa de roupas. E aí colocou uma mochila nas costas e chamou um motorista por aplicativo que foi deixar até o local. Em seguida, quando ele enterrou em uma cova rasa o corpo da criança, ele chamou outro motorista por aplicativo para deixar de volta no apartamento, e foi quando ele começou a programar o retorno dele para Florianópolis, né? Agora, olha só, o que a polícia está investigando é quem foi esse homem, quem foi esse motorista que levou o Davi Piazza, o pai, né, o acusado aí, até o local de desova, se não percebeu algo estranho, né, essa trouxa, essa rede, se não percebeu que se tratava de um corpo. Então a polícia está investigando. E a novidade é que o motorista por aplicativo que foi buscar o acusado no local e deixar de volta no apartamento se apresentou e prestou aí todo o esclarecimento, prestou depoimento, né, que a única coisa que ele percebeu é que ele estava realmente muito nervoso, um momento falando assim, coisa com nada, e ele tentou puxar a conversa e o Davi
queria se manter em silêncio. E o que ele disse é que ele era de Minas Gerais e que estava de férias aqui em João Pessoa, que não tinha conhecido ainda muita coisa aqui na cidade. Mas vamos ouvir aí o delegado Bruno Germano, que ele traz esses detalhes aí, inclusive sobre o depoimento desse motorista por aplicativo que se apresentou à Polícia Civil. No próprio domingo, no dia do plantão, eu já tinha avisado que se houvesse algum motorista de aplicativo, ele se apresentasse, porque iríamos chegar até a sua pessoa. Então, um dos motoristas se apresentou, que foi o que pegou o acusado após o crime e levou para o apartamento dele de volta, certo? Mas há outro elemento aí, que é o motorista de aplicativo, que possivelmente pegou ele no local onde ele matou a criança. Possivelmente ele usou uma rede para envolver a criança. A criança não era muito grande, era uma criança de 11 anos, mas era uma criança pequena. Então dava para ele envolver numa rede, como ele usou um lençol, um volume médio e trazer tranquilamente no carro. Então esse motorista ele tem que se apresentar, porque nós vamos chegar em você. Você vai ser descoberto. Então é melhor se apresentar, conversar com a polícia, explicar o que aconteceu para que tudo fique esclarecido. Em relação a esse que foi buscá-lo no local, o senhor pode falar o que ele contou durante o depoimento? Ele alegou apenas que o acusado estava bastante nervoso, apresentava nervosismo e passou a maior parte do tempo calado, disse que era de Minas Gerais, mas que apenas pouca conversa. Apresentou, ele só caracterizou que o acusado estava bastante nervoso com a situação lógica que ele tinha acabado de cometer. Qual foi o horário que ele foi buscar o acusado? Por volta das 20h30 do sábado. Do sábado não, da sexta-feira. Por volta das 20h30 da sexta. Então ele recebeu a criança da mãe por volta das 16 e 15 horas. Assim que recebeu, possivelmente já matou a criança, no mesmo dia. Assim que recebeu a criança, ele já consumou o intento maquiavélico que ele estava já planejando, né, por volta das 18, 19 horas. E aí ele chamou um Uber, que o levou até... Um Uber ou um carro, algum aplicativo, né? Que o levou até o local de crime para enterrar e ocultar o cadáver da criança. E delegado, ele disse para a mãe que teria perdido a cabeça, mas tudo indica que ele já veio lá de Florianópolis premeditado para fazer isso, não? Isso, exatamente. Tudo foi friamente calculado pelo acusado, né? Ele pegou um avião informando aos familiares de lá, ou seja, por parte do pai, os familiares paternos da vítima, que vinha pegar a criança para ter um contato afetivo maior com ele, para ter momentos de afetividade e assim o levar para Florianópolis para passar um tempo com ele lá, para a família de lá, revê-los, né? Então, tudo estava já planejado. Ele alegou que tinha comprado uma passagem também para a criança, mas até agora não apresentou, então possivelmente é uma grande mentira, mais uma falácia do acusado para poder convencer a mãe, possivelmente, ou os familiares. Mas, na verdade, o que ele queria era matar a criança, tanto que assim que ele recebeu a criança, minutos depois, já consumou o intento criminoso que ele já vinha planejando. Olha, Fábio, o mais triste, né, que aquilo que a gente tinha comentado ontem, que a principal motivação poderia ser a questão da pensão alimentícia, a despesa que ele tinha com a criança também ajudava, né, com as despesas no tratamento, foi confirmada, né? A principal motivação foi porque o próprio confessor
a família e depois e a polícia também, de que ele estaria passando por uma fase de muita dificuldade, estava muito aperreado e não tinha mais condições de manter, né, essa pensão de R$ 1.700 e por causa disso ele tirou a vida do próprio filho. A Justiça lá de Santa Catarina, inclusive, já confirmou a transferência. Essa é a atualização mais importante também. Confirmou a transferência dele para cá, para que ele cumpra a pena, né, no presídio aqui na Paraíba, mas ainda não foi confirmada a data que ele será transferido, mas com certeza, assim que a gente apurar todos os fatos, a gente vai atualizando os nossos telespectadores aqui no Cidade Alerta Paraíba. Volto com você, Fábio. Bandido, monstro. Meu Deus do céu. Escutar o relato do delegado vai dando uma angústia dentro da gente, escutando o passo a passo, sabe? Certamente, quando essa criança chegou nesse apartamento, o chamando por pai, a criança precisava de alguns cuidados ali, porque não verbal ou verbalizava pouco, a criança basicamente cega, com deficiência visual, precisava do pai para se locomover, certamente pegando na mão, para se locomover até chegar a esse apartamento e dentro do apartamento. E com poucos minutos dentro desse apartamento, esse homem comete um crime desse, com as próprias mãos, matar o filho, asfixia, não sei se com a própria mão, pegando o pescoço do garoto ou usando um travesseiro, sei lá, para matar a criança. A perícia vai dizer o que aconteceu e certamente a polícia tem um circuito de segurança da chegada dele, o momento em que ele chegou. Era o quê? Onde é que ele estava hospedado? Era um hotel? Era sei lá, uma plataforma daquela de aluguel na internet, um Airbnb da vida? Como é que ele locou esse apartamento? Deve ter câmera de segurança mostrando ele chegando no apartamento, chegando no prédio. Certamente tem, a polícia tem. E aí depois, com a frieza típica de um psicopata, de um monstro, sabe? De uma pessoa que eu não vou encontrar nem adjetivo para dizer o que esse cara é. Enrola o corpo do filho numa rede. Que detalhe macabro. Enrola numa frieza maior do mundo o filho numa rede e coloca no ombro como se estivesse carregando uma trouxa de roupa suja. Entra num carro por aplicativo e aí eu vou dizer a você, o motorista do carro de aplicativo, o que pegou este monstro e do local que o garoto foi enterrado e levou de volta ao hotel ou apartamento, eu não sei exatamente o que era, ele já procurou a polícia, certo? Ele já procurou a polícia. Já contou a versão dele, a polícia entendeu a versão dele. Pelas palavras do delegado, parece que convenceu o delegado. Porém, aí eu quero me dirigir a você. Você que foi lá no apartamento, lá no prédio, e levou esse cretino, esse monstro, e carregou o corpo da criança. Óbvio que eu parto do pressuposto que você nunca imaginaria que ali teria o corpo de uma criança. Mas eu preciso que você entenda que você conduziu um assassino e um corpo de uma criança. Você pode estar perturbado, inclusive psicologicamente, nesse momento, por saber que seu carro conduziu um bandido desse, um monstro desse e o corpo dessa criança. A melhor coisa que você faz nesse momento é não esperar mais, é procurar a polícia. O senhor sabe quem carregou, agora o senhor sabe, está evidente que o senhor carregou, até pelo destino onde o senhor deixou. Está difícil dormir? Eu imagino que esteja muito difícil de dormir de domingo para cá, depois que veio à tona na imprensa o que aconteceu. Mas mais difícil do que você dormir é o sofrimento da mãe, dos parentes, e a sua situação pode ficar complicada se você não colaborar com a polícia. Então procura um advogado
e vai à delegacia contar o que você sabe, o que você viveu. Inclusive, o seu depoimento é parte crucial para colocar esse bandido atrás das grades e ele vai passar muito tempo. O senhor que conduziu esse monstro no seu carro, e infelizmente o Arthurzinho morto, o senhor tem a chance de cooperar para colocar um bandido na prisão, certo? E o senhor vai ter a sua biografia escrita como alguém que ajudou a polícia, que não obstaculou o trabalho da polícia. O carro o senhor vai vender, vai se desfazer, porque psicologicamente eu também não queria um carro desse, ficar com um veículo desse manchado com a história dessa. Mas procura a polícia. Que história pesada, que história tensa, pesada e macabra que a gente é obrigado a contar. E esperar também a transferência desse psicopata, desse monstro para Paraíba. Você tem que vir para Paraíba, que o crime que você cometeu foi aqui na Paraíba. Não foi lá em Santa Catarina, não. Venha para cá. Aqui tem justiça, aqui tem polícia. E você vai pagar aqui. Mais uma vez, meu desejo é que você entre vivo e saia um saco de osso podre de dentro da cadeia.